Fala professores, fala professoras, tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Eu imagino o quanto as coisas estão bem corridas, né, para vocês. A gente está chegando no próximo, né, já ao final do ano. Pode parecer loucura, mas esses meses finais, meu Deus, nós que somos professores e professoras sabemos bem a loucura que é. E ao mesmo tempo a gente tem que organizar a nossa vida basicamente com os concursos públicos, o concurso de PIF que tá para estourar aí. E eu tenho certeza que você está se preparando, eu tenho certeza que no final tudo vai dar certo, tudo bem? Bom, gente, antes de mais nada, vocês já sabem, antes de nós discutirmos esse conteúdo tão importante que é o conteúdo de hoje, né? Nós vamos discutir sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Eu gostaria demais de convidar vocês para conhecer o nosso curso, Como se preparar para concursos educacionais. O link está aqui no comentário fixado, você clica e tira todas as suas dúvidas que você tiver sobre o curso, tá bom? O curso ele é bem completo, ele vai caminhar lado a lado e eu tenho certeza absoluta que eu vou te ajudar, tudo bem? Então é só clicar no link do comentário fixado, beleza? Vamos lá então, gente. Hoje a gente vai tentar aqui conversar sobre esse documento tão importante para a educação infantil, que é o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Portanto, meus amores, portanto, minhas amoras, já peguem um caderno, se organiza aí no seu canto de estudo, enfim, para a gente começar aqui a nossa conversa, o nosso diálogo, enfim, o nosso bate-papo, tá bom? Bom, então, hoje nós efetivamente vamos explorar, então já coloca como título aí, Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Esse referencial, ele já é antigo, tá, gente? Ele já é antigo, ele não é novo, não. Ele foi criado pelo Ministério da Educação em 1998. Caraca, gente, olha como o tempo vai passando, né? Então já tem aí mais de 20 anos, não é? E tem quase 30 anos, né, gente? E esse referencial ele tem o objetivo mesmo de orientar práticas pedagógicas externas para crianças de 0 a 6 anos, basicamente a educação infantil, tá bom? E por que esse referencial é muito importante? Porque durante muito tempo pouco se discutia e pouco se tinha uma organização acerca da educação infantil. Era muito visto sobre aquela lógica do cuidado, sabe, gente? Então simplesmente coloca, cuida e não tem um caráter pedagógico de emancipação. Esse documento não. Esse documento ele trouxe uma ideia mesmo para a gente conseguir, nas discussões, garantir uma educação de qualidade, uma educação inclusiva. E, sobretudo, gente, tal como os documentos norteadores da educação, respeitar a diversidade e principalmente as características regionais do Brasil. Beleza? Então, este documento ele tem esse caráter. Tanto que, quando a gente começa a pensar nos objetivos desse referencial curricular, você observa, ao ler este documento, que ele foca basicamente no desenvolvimento integral das crianças, beleza? Ou seja, aquele desenvolvimento holístico. E quando a gente fala desenvolvimento integral das crianças, a gente está falando em aspectos físicos, sociais, emocionais e aspectos cognitivos, tá bom? Em cima desse documento, e aí vocês começam a entender o porquê do desenvolvimento desse documento, ele vai propor que as crianças de 0 a 6 anos, elas não são agentes que devem ficar ali largadas à própria sorte, não. Em cima desse documento, que inclusive ele conversa muito com o ECA, tá, gente? Ele vai propor que as crianças elas sejam vistas como protagonistas do seu próprio processo de aprendizagem. Beleza? Então, em cima desse referencial, você consegue promover a ela a autonomia e a formação de uma identidade para ela.
tá? Gente, esse referencial, ele está organizado em 3 volumes, tá bom? Então isso é importante, inclusive é bem fácil você ter acesso a esse documento em PDF na internet, tá bom? Ele está organizado em 3 volumes, então se ele está organizado em 3 volumes, obviamente ele vai abranger diferentes áreas de conhecimento e, sobretudo, eixos de desenvolvimento, beleza? Vamos lá, então. O primeiro volume do referencial curricular, ele vai falar sobre a formação pessoal e social da criança, tá bom? Ou seja, o volume 1 tem como objetivo, digamos, central o próprio desenvolvimento da identidade da criança, o próprio desenvolvimento da autonomia da criança. Aí você deve estar pensando, poxa, mas como assim desenvolver a identidade? Como assim desenvolver a autonomia? O que seria isso? Meus amores, minhas amoras, isso vai incluir principalmente habilidades sociais. Então, na educação infantil, sobre esse desenvolvimento da identidade e da autonomia, esse documento ele mostra desenvolver habilidades sociais como cooperação, como empatia, como respeito ao outro. Você consegue entender a diferença que uma educação infantil bem estruturada a partir de um referencial curricular faz na vida da pessoa? Tanto que esse referencial curricular ele orienta que as crianças efetivamente devem aprender por meio da interação com seus colegas. Devem aprender por meio de atividades que promovam a sua independência. Essencialmente, gente, o ser humano é um ser social, é um ser coletivo, beleza? Só que ao mesmo tempo, para que tudo isso aconteça, é necessário ter uma rotina. Por quê? A rotina, por exemplo, ela vai desempenhar dentro dessa autonomia em que se propõe a criança um ambiente seguro para a criança, um ambiente seguro, um ambiente estável. A criança sabe o que vai acontecer depois. Então, as crianças, com isso tudo, acabam se adaptando ao mundo social. Então, o volume 1, ele traz essa discussão, sobretudo, da autonomia, da interação, do reconhecimento da criança num espaço social. Tudo bem? Então, olha que legal esse diferencial curricular no volume 1. É claro que tem muito mais coisa, tá, gente? É óbvio que isso aqui é uma conversa, mas eu espero que dentro dessa nossa conversa eu te ajude bastante. Já no volume 2, ele está falando sobre conhecimento de mundo. Conhecimento do mundo. O que seria isso? Quando a gente pega o referencial curricular em volume 2, a gente vai falar o referencial, ele vai falar de 6 áreas principais. Até pegar minha colinha aqui, para não cometer erro. Então ele vai falar de movimento, ele vai falar de música, ele vai falar de artes visuais, linguagem oral, escrita, matemática, natureza e sociedade. Beleza? Então vamos lá. Movimento, música, artes visuais, linguagem oral e escrita, matemática e natureza e sociedade. Tudo bem? Tá, movimento. O que seria isso? Então, no referencial curricular, quando se fala em movimento, ele vai destacar que o movimento, movimento mesmo, ele é essencial para o desenvolvimento motor das crianças, motor, cognitivo das crianças. E aí por isso que a gente já começa a ver problemas seríssimos quando a gente assiste crianças voltadas essencialmente a uma tela de celular. Conseguem perceber? Porque o desenvolvimento motor, através de brincadeiras, através de jogos, através de atividades físicas, enfim, as crianças elas conseguem se desenvolver, desenvolver o equilíbrio, desenvolver a cooperação, desenvolver algo que muitos não têm depois que crescem, porque pula essa etapa, desenvolver a consciência corporal. Por isso da necessidade de brincar mesmo. Gente, criança tem que brincar.
brincar em coletivo. Você só consegue desenvolver essas estruturas a partir do momento que a criança brinca. Outro eixo muito importante é a música. Gente, a música ela é vista como uma ferramenta da expressão emocional e social da criança. Tanto que o referencial curricular ele vai recomendar. Eu estou aqui parando porque eu usava esse referencial basicamente para educar o meu filho, olha que loucura. Mas ele vai recomendar que as crianças, enfim, de 0 a 6 anos, né, na educação infantil, tenham experiências ativas com música. Então é importante que elas cantem, é importante que elas dancem, é importante que elas explorem os sons. Porque com isso tudo, tal como o movimento, também vai ajudá-la a desenvolver as suas habilidades cognitivas, vai ajudá-las a desenvolver as suas habilidades motoras, enfim. Aí você sai do movimento, você sai da música, você chega para um outro que são as artes visuais. Beleza? Meus amores, minhas amoras, meus professores, minhas professoras, nas artes visuais, o foco está sempre na exploração livre dos materiais. Livres. Então, as crianças, elas devem ser a todo momento incentivadas a usar sua imaginação. E por que usar sua imaginação? Porque assim você consegue criar, você consegue fazer com que elas criem, você consegue fazer com que elas se expressem. E a gente pede livre nesse momento. A gente não, referência ao curricular, ó, que ousadia da minha parte. Porque a rigidez de uma estrutura padrão inibe o desenvolvimento criativo. Tá? Outro ponto importante, né? Outro eixo extremamente importante para o referencial curricular é a linguagem oral e escrita. Eu acho que vocês já conseguem entender isso. Vocês conseguem, na verdade, observar como os eixos estão ligados, né? Como os eixos se conversam. Então, no eixo de linguagem oral e escrita, vai sugerir que as crianças, elas também, a todo momento, sejam incentivadas a se expressar oralmente. E, para além disso, é importante que elas tenham contato com a escrita de maneira lúdica, de maneira natural. E como você pode fazer isso? Contando histórias, fazendo rodas de conversa. Percebe? É algo que está próximo à realidade humana. Aí vocês devem pensar, legal, e o eixo de matemática? Matemática, o pavor, né, que nos acompanha, e aí eu confesso que também me acompanha, mas a matemática, ela tem que ser... Até um avião passou agora, só porque eu comecei a falar em matemática, é louco, né? Mas a matemática, né, o referencial curricular para a matemática, ele vai propor que esse eixo deve ser ensinado de forma prática. De forma prática. Como você faz isso? Gente, com jogos e atividades do cotidiano mesmo. Então, como que se ensina a matemática? Contando objetos. 1, 2, 3, organizando ali o jogo. Para além disso, identificando diferentes formas. Tá bom? E assim, a matemática ela vai entrando de maneira mais tranquila. Tá bom? Natureza e sociedade, eixo importantíssimo. Gente, por quê? Esse eixo, inclusive, por muitas vezes, falta esse eixo no desenvolvimento da humanidade quanto respeito à natureza. Porque esse eixo ele vai explorar, sobretudo, a relação entre meio ambiente e sociedade. A educação infantil tem que, a todo momento, fazer com que as crianças sejam incentivadas a observar a natureza. Que as crianças sejam incentivadas a entender o seu papel no mundo.
em que as crianças sejam incentivadas a respeitar as diferenças culturais, as diferenças sociais. Olha que eixo importante. É um eixo que coloca a criança dentro do seu espaço cidadão. Beleza? Então, o volume 2, ele discute esses eixos. Tudo bem? São 3 volumes e a gente chega no volume 3. O volume 3, ele basicamente ele vai virar para os professores e para as professoras e falar assim, toma o referencial curricular e como que você vai trabalhar esse referencial curricular com as crianças. Basicamente, o volume 3 esse é o planinho que você pode trabalhar o volume 1 e o volume 2, tá bom? Tanto que o volume 3 ele vai trazer, digamos, orientações práticas, sim, os professoras da educação infantil, sobre como organizar o ambiente, como organizar as atividades. Tanto que o volume 3 mostra que o espaço da educação infantil ele deve ser efetivamente flexível, ele deve ser efetivamente acolhedor, ele deve trazer uma relação em que as crianças consigam explorar com muita autonomia, sabe? Então, é deixar um ambiente confortável a ela. Tanto que um ponto importantíssimo do volume 3, do referencial curricular, quase caiu aqui as coisas, é você desenvolver um processo de avaliação formativa. E aí, como que você vai fazer isso com a educação infantil? Você vai fazer uma prova, né, gente? Mas é fazer uma observação contínua. É fazer uma observação de tal modo que o professor e a professora consiga respeitar o ritmo de cada criança no seu processo de desenvolvimento. Claro, sem aplicar notas, sem aplicar testes formais. Inclusive, vocês conseguem entender o porquê é tão importante você ter salas com poucas crianças para cada professor na educação infantil. Você consegue entender? E aí é só um ponto de observação, porque infelizmente não é a realidade do Brasil. A gente tem salas de educação infantil com 30 crianças para uma professora. Como que você vai efetivar o referencial curricular nacional? Não dá, não dá. Mas beleza, isso aí seria um tema para uma outra conversa nossa, né? Bom, de fato, galera, o referencial dividido nesses 3 volumes, se a gente observar, então, ele é um guia essencial. Essencial para professores, professoras, educadores, educadoras, que tá ali, buscando garantir uma educação inclusiva, uma educação de qualidade. Tá bom? Bom, espero que este nosso vídeo, essa nossa conversa tenha ajudado vocês de alguma maneira. E se fez sentido para você, é sinal que você gostou aqui da nossa conversa. Por isso, eu gostaria demais de pedir para você curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. E se você quiser se aprofundar neste e em outros assuntos, clica no link do comentário fixado, onde você vai ser direcionado para o nosso curso, Como se preparar para concursos educacionais. Beleza? Gente, um beijo no coração de cada um de vocês. Espero demais, demais que este nosso papo tenha feito sentido. E faz aquele padrão, né, gente? Comenta no vídeo, nem que seja um oi, professor Wagner, isso ajuda muito, tá? Pode criticar também, não tem problema nenhum, não. E manda esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Porque é só assim que a gente consegue... A gente não, né? Eu, não é uma equipe, produzir mais, porque... Tal como vocês, gente, eu também trabalho em 3 escolas e fazer vídeos acaba sendo bem puxado, mas eu acho que por responsabilidade e sonho de ver cada vez mais pessoas de qualidade como vocês dentro da educação pública me faz aqui sempre organizar, e aí eu cheguei que este modelo de bate-papo eu consigo produzir mais para vocês, tá bom? É isso, gente. Um beijo no coração de cada um e até a nossa próxima aula, tá bom? Beijos!